prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um curso assim indiscutível, não só no universo da FUMEC, mas no universo mundo, né? Todos os números, todas as estatísticas que a gente vê, a gente consegue ver a força do curso de Direito. E ninguém melhor para falar isso aqui com a gente do que a Silvana Lobo, que é a coordenadora do curso de Direito da FUMEC, mas mais do que isso, a cara do Direito da FUMEC. Então, por favor, sinta-se assim, à vontade e muito obrigado, agradeço muito a presença mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o curso de Direito um prazer muito grande, é uma recompensa muito grande para o nosso atuar aqui do dia a dia, porque para a gente que atua no direito, ele deixa de ser simplesmente uma profissão, ele passa a ser a vida da gente, né? Eu te falo que eu amanheço direito, já teve uma música dessa por aí, né? Eu amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti, sou eu. Eu acordo direito, eu almoço direito, eu durmo com o direito, porque ele passa a fazer parte da vida da gente naturalmente, sendo uma coisa bem gostosa de se viver, com prazer e trazendo felicidade para a minha vida profissional e para a minha vida pessoal, que eu acho até mais importante. As duas se complementam. Coisa boa ouvir isso, né? Porque eu vou falar aqui, e a gente conversou um pouquinho antes, mas eu tô aqui como o advogado do diabo. E mais do que isso, como o leigo que não sabe nada de direito. Então, me permita algumas coisas. Por exemplo, o direito para mim sempre foi muito rígido. Talvez uma percepção minha sobre a lei, enfim. E isso desmistifica muito, né, professora? Não, você não tem dúvida disso. É muito interessante. Aqui nós temos na FUMEC, a nossa sala dos professores, ela é comum. Então, nós temos os colegas professores da biomedicina, professores da psicologia, professores da pedagogia já estiveram conosco. Então, professores de outras áreas que estão conosco e que eles falam assim, gente, mas eu nunca imaginei que o pessoal do direito fosse tão assim descolado, brincalhão, e nós somos mesmo. É uma turma que brinca muito, que conversa muito, embora seja extremamente competente. Então é incrível que os nossos horários do intervalo, as nossas discussões vão assim, de nível 100 até as brincadeiras e piadas mais engraçadas, com leveza. É tudo colocado com muita leveza. Quando se faz aquilo que se gosta, né? Seguindo aquela máxima mesmo, faça aquilo que você gosta e você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida, né? É um prazer fazer isso. Mas não tenha dúvida, o direito é muito sério. E sério por quê? Mesmo a gente tendo essa descontração, ele é muito sério porque o direito, falando assim do conceito do primeiro dia de aula, né? É um conjunto de normas que rege a sociedade. Então, a sociedade, a nossa, ela é regida, é um direito positivo, um direito que está escrito, um direito legal, que está na lei, e nós seguimos o que está na lei, a lei máxima, que é a Constituição e as demais leis. Mas não é um só estudar lei. Porque se a gente ficar só estudando lei, não precisa nem do curso. Quem souber ler, você entrega lá, ele lê e ele interprete do jeito que ele preferir. O direito rege a sociedade. Então, às vezes, ele muda porque a sociedade mudou. Então, o que manda é a sociedade. A aplicação na sociedade, né? Exatamente. E é da sociedade que ele emana, dos interesses dessa sociedade. Então, as normas, as leis, os tratados, os acordos, as decisões judiciais, elas têm que girar em torno do interesse dessa sociedade. Você imagina, uma sociedade de 50 anos atrás, a nossa sociedade hoje e a sociedade daqui a 50 anos. Outra coisa. Como nós teremos aí uma diferença tão grande, né, do direito. Mas é muito bom quando você estuda e fala assim, olha, isso aqui é por causa disso, então existe um motivo disso ser. E isso é o que nós empregamos aqui na FUMEC. Não é simplesmente... Primeiro nós vemos os fatos, o que é a sociedade, e aí nós aplicamos o que é a lei, o que o judiciário vão falar a respeito desta sociedade. Então, praticamente todas as nossas provas, elas são nesses sentidos práticos. O concurso da Defensoria Pública que teve esse fim de semana, na disciplina de execução penal, foi um arraso. E por quê? Porque a turma está acostumada a estudar livro, e foram 5 questões práticas. São as que nós damos aqui, né? Porque é a vida, é o que interessa. E aí? Na lei está escrito isso, mas como que isso funciona? Onde que eu vejo acontecer de verdade? Exatamente. Então, tem esse tipo de diferença. E isso é muito legal quando a gente faz isso com o aluno, né? Poxa, muito legal, porque às vezes quebra o paradigma do próprio aluno, Não né? tenha dúvida. Vou te dar um exemplo. Nós temos aqui direitos humanos no primeiro período e diversidades, né? Direitos humanos e diversidades. Muitos chegam aqui com aquilo, direitos humanos é trem de
preso, tem que parar com isso. Ou, esse negócio de racismo, tudo hoje é mimimi, que não sei o quê. Eu não aceito relacionamento homoafetivo, eu não aceito homossexual, etc e tal. Com as aulas, quando a gente vai dando e mostrando, esse semestre eu tinha um aluno muito sério, mais velho, falou assim, eu queria falar com a senhora depois da aula. Falei, pode ser aqui? Não, quero descer. Falei, bom, vamos descer até a sala da coordenação. Ele falou comigo, professora, eu tinha uma visão, ainda tenho, sou muito sistemático e tal, mas a senhora me abriu completamente, a senhora tem toda a razão quando a senhora falou. Eu falei assim, olha, ninguém aqui é para aceitar ou deixar de aceitar nada, nós vamos simplesmente respeitar e tolerar, desde que também tenhamos os nossos direitos também respeitados e tolerados. Todos somos iguais, mas todos temos direito de ser aquilo que somos. Né? Então, é direito, é o que eu canso de falar com eles. Nós vamos falar aula de direitos humanos de diversidade aqui, mas nossa aula é de direito, tá? Eu não quero saber de preferência de cada um e brigaiada, não. Direito, é isso que nós vamos conversar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E aí se torna fácil, se torna um dia a dia legal, um dia a dia gostoso de estudar, porque nós pegamos os casos. Verdade. Olha, gente, olha aqui, imagina isso. Onde que isso está? Qual a utilidade? Eu vou te falar aqui da lei de licitações. Qual que é a utilidade disso? Aí a gente mostra, olha, nós precisamos reformar as estradas aí, mas precisa licitar. Né? Abriu um buraco, chuva arrancou tudo. Eu posso fazer imediatamente? Pois é, mas se esse imediatamente vai ser mais caro, muito mais caro, como que isso vai ser feito? Então, isso faz com que se torne gostoso estudar direito. É aí você descobrindo as novidades e a explicação do tudo. Por que é assim? Ou seja, se você cai num buraco no meio da estrada, você vai lembrar da aplicação do direito e da consequência dele. Ou da consequência da não aplicação também. Tudo é direito. Tudo você vai ter um envolvimento com o direito. Por isso que, às vezes, a gente vê muito hoje. Não quero, são as futuras profissões, né? Nós vamos ter aí as futuras profissões. Beleza, não vai deixar de existir direito, porque ele regula isso tudo. E nós precisamos saber como regular. Basta a gente vê aí turma que está melhor qualificada, né, nos cargos principais do executivo, né, como governadores, prefeitos, secretários de Estado, secretários municipais. Uma boa parte deles, eu até ousaria dizer, a maioria é formado em direito. Nunca mexeu com fórum, nunca, nada disso. É uma outra sistemática. Então, o direito está em várias áreas. Porque eu não quero ser juiz, eu vou ficar sendo advogado, vou defender bandido, defender mulher separando, vendo negócio de menino, não tem paciência para isso. Isso já tem gente demais até para isso. Mas para as novidades do direito, ainda não tem. Isso, e é aqui que me pega muito, assim, porque eu acho que eu já tive uma certa facilidade de entender que o direito é uma base muito forte para tudo, né? E eu vejo o mundo mudando muito, então a gente está falando de novas profissões e tal. E eu vejo muita gente ainda preso num negócio de concurso público, ser juiz ou defender bandido, essa linha de raciocínio. E assim, se a gente fala de novas profissões, a gente fala de novos acordos judiciários, políticos, tudo. E assim, eu queria entender como que o jovem hoje, que chega aqui com uma cabeça um pouco mais aberta para outras possibilidades, consegue desfrutar do direito, assim. Olha bem, se você pensar, nós tivemos aqui, nessa última década, até nos últimos 6 anos, os 2 maiores acidentes ambientais do mundo, que foi Mariana, cujo barro está lá dentro d'água até hoje, lá em Abrolhos, e daqui até lá, né? Nós tivemos Brumadinho, que eles enterrou-se 280 pessoas, 272 pessoas enterradas vivas. Né? Foram os 2 maiores acidentes do mundo que nós tivemos. Em mineração, que nós mineiros, nós somos mineiros. Como é que você vai falar que você é contra a mineração? Não tem jeito. Né? Aliás, nem os ambientalistas são. Todo mundo é a favor da mineração, mas com responsabilidade, com sustentabilidade, etc. O acordo que foi feito para pagamento não necessariamente passou pelo judiciário. Quem intermediou esse acordo foi a Defensora Pública Geral, que ela sim está na área do contencioso, ela quis, mas precisou de ajuda de outros formados em direito, técnicos específicos em área de direito minerário, de direito ambiental. Então nós temos assim uma gama de novidades que podem ser feitas que não são exclusivamente de um contencioso. A própria inteligência artificial, se a gente for falar que hoje, IA, o trem da moda, é inteligência artificial. O direito vai acabar com a inteligência artificial.
Beleza. Então vamos pensar. Até teve agora, né? Saiu aí que um determinado vereador fez uma proposta de um projeto de lei lá numa prefeitura numa Câmara, né, municipal do interior do Rio Grande do Sul e que foi aprovada. Ótimo, a inteligência artificial serve para isso mesmo. Olha bem, ele teve a ideia de uma determinada lei que resolvesse um determinado assunto. Ele pediu a inteligência artificial, ela fez bonitinho, mas ela fez bonitinho com base em quê? Com dados que ela precisa ser alimentada de dados. E aqui, depois que a lei foi feita, eu preciso pegar e conferi-la. Então, como se alimentar essa base de dados? Eu preciso aprender isso. Nós aqui na FUMEC temos essa disciplina, a disciplina de Direito Digital e LGPD. Qual o principal foco do direito digital, hoje que nós temos, é esse. Não é aprender processo eletrônico, não, porque hoje os meninos já nascem sabendo isso. Eles sabem isso muito melhor do que a gente. E ele é auto-intuitivo, os processos eletrônicos. E todos, né, os processos administrativos, para você lidar com o poder público que não seja no judiciário, os processos... Isso é auto-intuitivo. Mas a inteligência artificial pode nos ajudar muito, mas eu preciso me preparar para fazer, chama prompters, né? Para alimentar com os dados importantes que tem aquilo. Como que eu vou saber quais são os dados importantes se eu não conhecer o direito? Então, eu me torno aí um super especialista em alimentar esses dados com o que o mundo fala a respeito de problemas minerários. Como é que o mundo pensa isso? Quais as consequências que isso possa trazer para eu elaborar um contrato? Então, eu vou elaborar um contrato. Nunca mexi com o judiciário, mexo com nada. Eu tenho aqui um escritório de advocacia que eu participo e eu faço contratos para os chineses que estão comprando o mundo inteiro. Então, os chineses chegam, eles estão com o aço deles aí, levam o minério nosso, traz o aço deles, nossas siderurgias estão até meio apavoradas. Beleza, eu preciso fazer um contrato com eles. Quais os termos do contrato? Eu preciso ver quais são os contratos do mundo que fazem isso. Então, eu vou alimentar a minha base de dados com esses melhores contratos do mundo. Mas para eu saber quais são os melhores contratos do mundo, eu tive que ler e analisá-los. Esse é muito bom, esse é ótimo, esse é péssimo. Essa cláusula para nós não serve, porque a nossa legislação não admite. Aí eu coloco aquilo tudo na base de dados. A inteligência artificial me dá uma base de contrato, mas eu vou ter que analisar. Mesmo assim, se eu gostei ou não gostei, ou seja, diminui o meu tempo de trabalho. Perfeito. Diminui o meu tempo de trabalho, mas a minha inteligência a inteligência artificial não vai substituir nunca. E aí vem o negócio. Olha, formar em direito é o que a gente fala. Se você sacudir qualquer árvore, ele tem uns 300. O Brasil é o país... Aliás, o Brasil tem mais advogados do que o resto do mundo. Nós temos, os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes. Nós temos 210. Nós temos o dobro quase de advogados do que eles têm. Então, e aqui no Brasil, nós temos 1.200.000 advogados e 7 milhões de bacharéis em direito. Aí eu te pergunto, o Brasil é o país mais justo do mundo? Deveria ser. Deveria ser. Com esse mundo de advogado para defender direito dos outros, aí deveria ser. E não é. E por que não é? Falta de preparo. Então, a maioria que está aí, numa falta de preparo danada, ele consegue um trabalho, às vezes, num grande escritório que vai ter 70, 200, 500, 1.500 advogados trabalhando. E cada advogado vai receber ali R$ 2.500, R$ 4.000. Se isso te traz alegria, e você vai fazer um trabalho repetitivo, mas te traz alegria, porque você entra às 9 horas e 6 horas ou 5, você foi para casa, foi para o boteco, tá tudo bom para você, tá ótimo. Tá resolvido também, o direito te dá essa possibilidade. Mas se não é o que você quer, qual é o seu diferencial? Se você for bom mesmo, se detiver o conhecimento, ninguém te segura. Porque quem vai fazer essa base aí de informações e quem vai ter condições de conferir o que a inteligência artificial vai te entregar depois é você que tem um conhecimento. O outro, ele pode até saber, pum, clicou lá, joga na inteligência artificial. Mas aquele dado é verdadeiro? Nós tivemos agora um juiz aí que soltou uma danada de uma sentença, mas não conferiu. Tinha 3 decisões judiciais que ele inventou. A inteligência artificial, elas não existiam. Mas sem ler o que você fez, a inteligência artificial, ela não sabe disso. Ela fez. Você mandou ela fazer, ela fez. Quer dizer, base de dados estava pequena, pouca, e
Não pode liberar sem conferir. Eu preciso conferir. Até para avisar a inteligência artificial. Pode fazer isso não, filho. Você tá doida? Você inventou três. Você não pode inventar, não. Você tem que pegar o que já existe. Isso aqui é o principal. Isso, você tem que ensinar para ela. Como é que você vai saber ensinar se você não souber? Então, o jovem advogado que gosta disso tá tranquilo com essa parte toda tecnológica, inteligência artificial, preparação de prompters, isso tudo ele está tranquilo para isso. E olha, não tem um escritório de advocacia, não tem um órgão público, não tem nada que precise do direito hoje, as câmaras, as assembleias legislativas, o Senado Federal, não tem nada que atue nisso sem ter os seus grandes técnicos formados em direito que tenham condições de fazer essa alimentação de dados e que saibam fazer isso. Ou seja, é só um modo diferente de trabalhar. Eu estou naquela era em que eu formei com a máquina de escrever e logo depois chegou o computador. Então, que a gente começou a ter ali dentro as próprias petições da gente guardadas, mas eu podia usar sem precisar bater ela toda de novo, sem precisar digitar ela toda de novo. Foi um negócio de doido. Imposto de renda na minha época era só na mão, tinha um formulário que você tinha que preencher. Depois eles permitiram num disquete, que era um trem desse, tinha um quadradinho, tinha um trem desse tamanho, flexível. E hoje não tem papo. Hoje é no computador e mais. Eles já te mandam, dona, ó, confere aí se isso aí tá tudo certo ou se tem algum problema. Eles já têm o domínio do tudo meu que aconteceu. As coisas vão mudando rapidamente e nós também temos que fazer isso. É o conhecimento que a gente vai tendo. No direito isso não é diferente. Agora, se você tem uma preguiça danada, se você não gosta de saber, realmente complica. Não vai entrar na sua cabeça assim, né? Sim. Mas assim mesmo eu te falo, tem lugar para você no direito. Tem. Sabe por quê? Tranquilo, porque, olha bem, eu sou o que vou conferir estudo, eu tenho estudo. Confere essas 3 jurisprudências aqui que estão citadas. Olha, procura isso aí no computador para mim. Você vai procurar, eu vou te pagar um tanto, porque eu já economizo meu tempo de ter que procurar. Mas isso até aviso, se você não tiver interesse, os estagiários vão fazer isso melhor do que você, porque eles têm interesse para danar. Então, em aprender a absorver, né? Exatamente. E a instituição também, né? Aqui nós temos estudo, tá? Estudo aqui é falar dos nossos professores. Os nossos professores aqui é um grande diferencial que a gente tem. Todo mundo é de ponta e está em atuação, e está nesta mudança, nesta situação de mudança. Então, tem a turma que trabalha ainda, porque o judiciário nem sempre acompanhou, ainda tem processo de papel, e tem a turma da AGU, que já está lá na frente resolvendo o trem. Está bem avançado, bem com a tecnologia bem avançada. E esse é o grande diferencial dos nossos professores. Todos eles nessa situação puxando o aluno para a realidade do que cada um faz. É muito importante, né? Porque você estava falando aí de prompt, por exemplo. O que o professor faz na prática é exatamente o que o aluno vai fazer para a inteligência artificial, ou seja, te dá um preparo, uma base, e sem a base correta, você não consegue se direcionar, né? Exato. E mais do que isso, assim, eu vejo muito o preparo dos professores, né, do corpo docente para o mercado de trabalho, né? Então, assim, fazendo talvez essa acoplagem entre o que é o direito e o que o mercado está pedindo. Isso é muito importante, queria que você falasse um pouco mais disso, assim, dos professores para te direcionar para o mercado de trabalho. Todos os semestres nós temos reuniões nossas, né, dos professores, e toda vez que a gente tem alguma mudança importante, legislativa, nós temos, ou legislativa, ou de jurisprudência, ou de tendências, nós temos reuniões entre a gente para isso, para ver, e até porque cada um quer saber mesmo, teve essa mudança, professor da área do direito previdenciário, aqui, com essa reforma da Previdência, o que vai atingir isso a todo mundo? Então ele vem e explica. Então nós todos temos isso. E aí, às vezes, lá quando eu estou falando no penal do crime previdenciário, eu já vou levantar isso, que isso tem lá no direito previdenciário. Então, todos os nossos professores estão no mercado de trabalho. E posso dizer, todos com uma qualificação muito boa. Então nós temos aí procurador de Estado, nós temos procurador de município, nós temos procurador da Fazenda, nós temos advogados como o Raimundo Cândido, que foi 5 vezes presidente da OAB, é nosso professor, né? Sempre que nós temos grandes advogados, nós temos defensor. Eu sou defensora pública, atuo na Defensoria, hoje eu coordeno a Escola Superior da Defensoria, e já coordenei a Escola Superior da OAB durante muitos anos, exatamente com esse trabalho de atualizar os profissionais e qualificá-los para que eles atuassem de uma maneira melhor.
E esse meu know-how é o que eu trago aqui para dentro. Eu quero um aluno atualizado e capaz. E isso se reflete. Por quê? Os nossos alunos da graduação, eles são os preferidos aí nos estágios, principalmente do Tribunal de Justiça, na Prefeitura, no Tribunal de Contas, eles são os preferidos. E também nos escritórios. Vira e mexe, assim, mas arruma um aluno daqueles seus, que os alunos seus são bons, eles chegam aqui sabendo já do que se trata. Então, os alunos são muito bons, são bem dedicados em relação a isso. Uma chancela boa, né, professor? Eu acho que o que eu percebo hoje de mercado, assim, eu rodei o Brasil inteiro trabalhando com isso, eu percebo uma carência muito, muito forte de pessoas de fato capacitadas. Não é com diploma na mão, são duas coisas totalmente distintas, isso ficou muito claro para mim. E eu acho que para vocês deve ficar ainda mais, porque se a Defensoria Pública, se o Ministério Público, enfim, buscam aqui, é porque sabem da chancela, né? Sabem e gostam, tá? E onde a gente encontra depois, tô com um aluno seu lá, cara, é bom demais, hein? E aqui, não é invariável, os nossos alunos, quando se formam, os juízes, promotores, levarem para ser assessores. Né? Nós temos alunos aqui na Justiça Militar, praticamente todos os assessores de juiz lá são todos ex-alunos nossos. Né? Todos eles. Olha o tamanho disso, olha o tamanho, isso é muito, muito importante. E por qualidade mesmo, não é porque conhecimento, não, porque hoje só conhecimento não fica mesmo, porque não dá certo. Então os caras são muito bons mesmo. E aqui, e o sucesso? Concurso, o sujeito quer concurso, porque às vezes quer mesmo. Às vezes a vocação dele é para ser juiz, ele quer ser promotor. Outros é porque vai ter uma estabilidade financeira interessante. Mas se puder juntar, né, o querer a estabilidade financeira interessante com a vocação, aí, meu filho, você está tranquilo na sua vida. Né? É muito bom poder fazer isso. E nós temos vários. Nós temos juízes em São Paulo, nós temos juízes no Pará, aqui também, né, em Minas, lógico. Mas nós temos juiz federal, nós temos vários promotores, defensores públicos. Eu chego na defensoria, é impressionante como tem ex-aluno nosso aqui, defensor público hoje. Em todos aí, já na gestão da defensoria, né, sempre estiveram galgando cargos grandes lá. Então, isso é muito legal. Brasília, quando a gente chega, tem muito aluno nosso, assessor, lá na Câmara Federal. É bem interessante isso. Isso é muito bom para mim. Para eu ouvir isso é muito bom. E é um orgulho muito grande pra gente. Imagina. Eu tive lá numa posse no TRE, não é TRE não, no TSE, né, no Tribunal Superior Eleitoral, no início do semestre, e quando eu entrei, 3 já vieram. Ô, professor, eu falei, meu filho, o que você está fazendo perdido aqui? Não, professor, eu trabalho aqui, concursado, trabalho aqui e tal. Só cargão. Eu falei, meu filho, parabéns, professor, aquilo foi bom demais. O curso me deu condições para tudo. E isso é o que a gente ouve. Termina o exame de ordem. Os nossos alunos aqui, 8º, 9º e 10º período, não se formaram ainda. Professor, matei a pau, 70% da prova, 80% da prova, matei a pau, todos eles vão com tranquilidade. Né? É um orgulho muito grande. Porque, assim, basicamente, a gente está falando das pessoas que estão construindo uma nova realidade no Brasil de alguma forma. Frente a tanto imbróglio político, reformas e reformas que a gente precisa fazer, são as pessoas que vão comandar essa virada. Bom, aqui nós temos deputado federal e nós temos deputado estadual, foram alunos nossos, estão aí, sempre estão aqui conosco, que é o deputado Pinheirinho federal e o Dorgal, que é deputado estadual. Para vir aqui bater um papo com a gente também. Eles vão falar da instituição maravilhas. Por quê? Porque foi importante para eles, né? E por isso eles têm esse apreço tão grande aqui por nós, vêm sempre aqui com isso. Então, nós temos aí esse bom relacionamento, inclusive, de recepção desses alunos. E mais, você falou assim, alunos muito novos e alunos nem tão novos. Aqui nós temos, é uma cultura nossa de ter engenheiro que já tem a consultora dele, médicos que já estão numa situação tal. A pessoa às vezes fala, eu já estou com 45 anos, vou começar a estudar. Nós temos um aluno aqui que começou com 60. E para quê? É para ajudar realmente no desenvolvimento do negócio que ele já tem. Da empresa dele, do consultório, do hospital dele. Nós já tivemos desses hospitais importantes aqui de Belo Horizonte, aluno nosso aqui, não fez o curso em 5 anos, porque não dá tempo, mas fez o curso um pouco tempo a mais, mas excelentes alunos que acompanharam tudo. Então, vale a pena mesmo, sabe? Curso de Direito, o que eu não posso ter é um curso que faça isso,
que ele me joga a lei e fala, tá tudo aí. Então, eu quero entrar nesse assunto agora, porque assim, sem aqui também querer ser o juiz de todas as universidades que são boas ou ruins, não é isso. Mas assim, como um profissional da educação, me preocupo muito, de fato, com a qualidade do que está sendo entregue. E eu vejo, principalmente, muitas pessoas nos procuram para transferir de outras faculdades para cá. E eu falo faculdades porque aqui realmente a gente tem muito orgulho de ser uma universidade, né? E eu queria que você desse assim, óbvio, né? A gente não vai ficar citando nomes, mas assim, como que você vê esse enlatado do direito que estão entregando por aí, que dói? Eu faço ideia, se dói para mim, imagina para vocês. Eu queria que você falasse sobre isso e por que a decisão de vir para uma universidade de verdade, fazer um curso de verdade. Nós acabamos de falar, né? Tem lugar para todo mundo. Então tem esse sujeito que vai formar que ele não tem noção, porque ele não teve oportunidade de seguir uma parte prática importante, porque ele não teve experiências como, por exemplo, ir lá na beirada da mina do Córrego do Feijão, ver ela lá derramada e como que funciona e quais são os trabalhos que estão sendo feitos pela Vale. Ele não tem a oportunidade de ir à Serra do Cipó, ver lá como que funciona. Ele não teve a oportunidade de ter convênio desde cedo com a Polícia Civil, lá na Delegacia de Homicídios. Ele não tem a oportunidade de ter um escritório modelo como que a gente tem, não só atuando com as pessoas necessitadas, mas com os convênios que a gente tem, como, por exemplo, com a Associação dos Asmáticos para conseguir os remédios para eles. São as realidades efetivas do que o mundo tem, né? Nós temos professores aqui da área empresarial também, que são professores que estão aí nesse trem novo aí, ó, que eu nem sei, o tal de bet, que eu não sabia o que era isso. Fui lá ver esse negócio de aposta que está sendo regulamentado. Ou seja, isso vai ferver. Precisa de gente, os nossos professores da área empresarial aí são top nisso. Então, o aluno tem condições de se atualizar nisso tudo. Diferente quando eu chego num lugar em que o meu professor que está ali, a experiência que ele tem é da leitura do livro que ele fez. Então ele vai simplesmente reproduzir o que ele viu no livro. Ele não tem experiência para passar, ele não tem como te levar. Nós temos aqui o professor Lourenço, que é juiz do TRT, é advogado e foi escolhido para a vaga do juiz. Toda vez que tem eleição, o teste das urnas é feito por alunos nossos aqui de dentro. Né? Que todo mundo fica reclamando, as urnas... Não, é feito aqui dentro, os nossos alunos fazem esse teste. Então, eles participam dessas atividades. Nós temos várias outras atividades de conselho econômico, né? Do CAD, Conselho Administrativo de Direito Econômico, que eles têm oportunidade de ver como funciona. Por que as empresas não podem se fundir e formar grandes cartéis? Não pode. Por quê? Como que isso funciona? Então, as pessoas acompanham. Aqui nós temos toda essa oportunidade. Aqui, o nosso convênio com o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça já, por 2 vezes esse ano, fez um mutirão dos júris aqui dentro. Nós tivemos 200 júris sendo realizados aqui dentro, em que os nossos alunos puderam ser estafetas, puderam ajudar na realização dos júris, puderam simplesmente assistir os júris, os debates, se eles quiseram, e tivemos alunos e funcionários e professores inscritos como juízes, como jurados para poder serem sorteados e participar dos eventos também. Onde que você termina a sua sala de aula, você entra na sala de aula do lado, está tendo um júri de altíssima qualidade, um contato total ali com o Tribunal de Justiça. Né? É difícil você ter isso. TRT, né? A professora Andréia tem aqui um trabalho enorme que ela realiza, TRT na prática. Ontem os alunos estavam na posse da desembargadora que está assumindo a presidência do TRT com a professora Andréia. É o participar da vida jurídica, o como que aquilo funciona. Tá? Então, é o tudo. Então, sai um aluno com condições. Ele tem condições de ser aquilo que ele quiser. Ele tem vivência no funcionamento das coisas. De tudo. Então, ele tem vivência para isso. Ele já viu, ele já foi, ele viu, ele tem conhecimento. Não é só por ouvir falar. Né? Então, é uma parte muito importante esses convênios todos que a gente tem. E nós fazemos questão de fazê-los. Eu acho não, eu tenho certeza que isso é muito mais profundo do que esse tanto de títulos fáceis que as faculdades fazem para atrair alunos de direito, sabe? E assim, eu queria, se você tivesse que dar um recado
para a pessoa que hoje, em 2023, a gente estava falando aqui de Odete Reutemann, você escolheu o direito em outro momento e olha o que transformou a sua vida, o direito, assim. É bonito de ver, sabe? Eu gosto de ver isso, assim. Talvez você não tivesse dimensão do tamanho que isso ia virar quando você tomou a decisão. Não mesmo. E olha, eu sempre gosto de falar uma coisa, porque às vezes as pessoas vêm, eu participo de um programa na Itatiaia, ele tem um alcance muito grande, e as pessoas sempre perguntam, o meu pai morreu, eu tinha 1 ano só. Minha mãe ficou viúva, ela tinha 4º ano primário do antigamente. Eu não tenho ninguém na família na área do direito. E eu fui rompendo de que jeito? Fui rompendo estudando e todas as oportunidades que apareceram. Tinha concurso para monitoria, eu fazia. Mas a monitoria de civil, falei, dane-se, vou chegar lá, vamos ver esse trem, vai que eu gosto. Aí tinha concurso para estágio no BDMG, eu fazia. Chegava lá, ficava um tempo, se não era aquilo, fui vindo. Todas as oportunidades que eu tive, eu agarrei. Sempre estudando muito, sempre estudei muito. Né? Até hoje, continuo fazendo isso. Gosto do que faço. E tive a oportunidade de, com o curso de Direito, mudar a realidade da minha família, da minha mãe, a minha pessoal. E hoje posso dizer, sem dúvida nenhuma, a de muitas pessoas que eu defendi e que receberam a justiça. Nem sempre com absolvição, porque não é isso, mas que receberam a justiça. Agora, época de Natal, eu recebo várias mensagens de agradecimento de pessoas que eu defendi há 18 anos atrás e que têm isso, um carinho muito grande, um amor muito grande. Então, o recado que eu dou é o seguinte: escolha um curso que te dê condições de ser aquilo que você quer ser, que você almeja ser, que você talvez nem saiba o que você quer ou pode ser. Né? Porque se o curso não te ajudar, mesmo que você seja o melhor de todos, você vai ter muita dificuldade, porque é muita gente. Só de advogado, 1.200.000, mais 7 milhões de bacharéis. É muita gente. Então, se você souber um pouquinho igual esse resto, você vai ficar um pouquinho igual do resto. E o curso vai te ajudar a isso. Né? Vai te ajudar a saber mais, a conhecer mais, a ter mais oportunidades. Então, isso aí não pode deixar de ser. E outra coisa, tudo que aparecer no curso, você só mandou ler isso, a pessoa chamou para ir no lugar X, se vira, vá ver. Pode ser que aquilo te mude a sua perspectiva. Né? E pense nisso, o curso é para que você tenha condições de ter uma vida feliz, mas principalmente de mudar a vida das pessoas, primeiro a sua volta e a sua comunidade onde você vive. Isso é importante de acontecer. O seu curso tem que trazer isso. Ele tem que te trazer esse tesão, essa vontade. Né? Então, eu sempre tive isso, nunca larguei. Eu estudei na Federal, não tinha condições. Primeiro, em Belo Horizonte, eram pouquíssimos cursos de Direito. Era Federal, a PUC e só. Eram os 2 cursos que nós tínhamos em Belo Horizonte. Pagar uma mensalidade, minha mãe nunca teria essa condição. Então, eu estudei muito, agarrei na Federal e vim embora. De lá para cá, estamos aí, passando esses princípios. E aqui são vários colegas que são professores que foram meus contemporâneos e que têm esse mesmo tipo de perspectiva, que venceram na vida desse mesmo jeito. Ninguém teve pai com escritório para plantar a gente lá dentro, não. A gente foi crescendo, porque vontade própria. Vários dos nossos alunos estão nessa situação. Eu fico emocionado de ver, porque nós aqui na FUMEC, e eu como marketing, eu sou a pessoa que vai dar voz a essas coisas, né? E a nossa campanha fala de impulsionar. Então, assim, quando você me diz que faz a diferença na vida de um monte de gente que recebeu a justiça, seja ela, né, absolução ou não, enfim. Eu digo mais, olha o tanto de gente. Quantos anos de FUMEC? Tem 28 anos de FUMEC. 28 anos de FUMEC, mas antes a sua vida jurídica, do direito, esse universo, olha o tanto de vida transformada. É verdade. E mais do que isso, o movimento de tudo sendo transformado. Então, assim, eu te agradeço muito. Para mim foi uma aula, eu acho que eu vou querer fazer direito. E digo mais, os meninos que estão aí, os meus alunos, que já são mais de 7 mil, acho que 9 mil formados na FUMEC, tenho todos eles como se filho fossem. Me procuram sempre, professor, aconteceu isso, me manda no zap, desde a primeira turma. Tenho amizade com muitos deles, hoje são meus amigos pessoais, frequentam a minha casa, eu sou madrinha deles, estamos sempre juntos, passamos o Natal juntos várias vezes. Então, aqui nós temos essa característica que nos faz tão diferentes. Quando você vê aí o pessoal pedindo para vir de transferência, o muito que eles costumam falar é o seguinte: achei o trem mais esquisito, porque a coordenadora lá me respondeu instantaneamente, na hora, e resolveu o problema.
Mas respondo mesmo. Chegou no meu celular, eu respondo, qual que é o problema? É esse aqui, só um minuto. Cato, falou, é isso. Se não tiver jeito, aí a gente vai fazer de outra forma. Mas geralmente é na hora. Não fica esperando para isso, porque não tem o que fazer. Precisamos solucionar o problema. Aqui, a nossa filosofia é isso. Não podemos ter problemas. Advogado serve para solucionar problemas. A justiça, o judiciário, as leis, o direito serve para que a gente chegue a um bem comum social. Como é que eu vou chegar a essa finalidade do direito se eu criar problema para o meu próprio aluno? Aí não dá, né? É isso, né, cara? E assim, os caras do direito chegam aqui pra nos procurar, às vezes até bravos. Justamente por isso, ele vê a injustiça lá e fala, eu preciso entrar num lugar que vai me entender e fazer isso por mim, né? Isso aí. Pô, isso é muito legal. Nossa, eu ficaria horas aqui, mas eu sei que você tá com o tempo muito... Aliás... Olha como o tempo é uma coisa importante, né, cara? Eu tô muito grato por estar aqui com vocês. A gente tava falando de inteligência artificial, de tempo, e vocês fazem do tempo que esse aluno se dispuser a estudar, e depende muito do esforço dele, a ser o mais bem aproveitado possível. Acho que essa é a mensagem que eu precisava passar aqui. É essa aí, certo? Professor. O que ele quiser ser, se ele falar assim, não, eu quero ser presidente da República, pode vir, que aqui dentro você vai ter contato com de um tudo. Que vai te fazer chegar lá, se esse é o seu objetivo. Se você tivesse que descrever para mim qual é a característica principal do aluno que você quer ter aqui para virar um presidente da República, o que ele quiser, quais são as características dele? Eu quero um aluno que tenha garra, que ele tenha garra. Se ele tiver garra, e precisa ter tempo, né? Disponibilidade de ter, alguma disponibilidade, não é tempo o dia inteiro não, hein, gente? Alguma disponibilidade de tempo e garra, vontade de aprender, você vai ser o que você quiser. Perfeito. Muito obrigado, professora. Foi um prazer. E aí, curtiu? Então deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo por aqui. #FalaFumec para compartilhar nas redes sociais, compartilha nos grupos de WhatsApp. Tem muita coisa legal por vir, beleza? Te espero por aqui. Valeu!